Quando Jesus veio à Terra, ele veio na forma de homem. A Bíblia é muito clara nisso. Você pode ler sobre o assunto em Filipenses capítulo 2, diz que ele, existindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação, seria algo assim, ousadia, posso usar até essa palavra, vir à Terra como Deus, mas ele se humilhou e veio para a Terra como um ser humano, para viver o que nós vivemos, para experimentar as coisas que nós experimentamos, e assim ele seria um sumo sacerdote perfeito para interceder entre nós e Deus, diz o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Então, Cristo volta ao céu depois disso tudo, ele recebe a sua autoridade de volta, Mateus capítulo 28, então ele recebe a autoridade de volta e ali diz o apóstolo Paulo, em Colossenses, por exemplo, que Cristo recebe, ele é plenamente Deus. Ele diz assim, nele habita a plenitude da divindade, ou seja, ele é plenamente divino. Mas a pergunta, isso tudo que eu falei é um pano de fundo. A pergunta é a seguinte, Jesus, hoje, como Deus, ele sempre foi, depende do Pai? Jesus depende do Pai para ele ser Deus? O poder que ele tem é derivado do Pai ou ele é independente? Então a Bíblia deixa claro, em Isaías, por exemplo, né? Em Hebreus também, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que Cristo não tem pai e não tem mãe. Aliás, eu falei Isaías, mas é Miqueias, tá? Miqueias capítulo 5 diz, verso 2, que Jesus não tem começo de dias, nem fim de dias. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Acima do Rei não existe ninguém, tá? Rei é o Rei. Ele é o Rei dos Reis, tá bom? Aí se você falar, então o Pai vai estar inferior, não. Não existe na divindade essa disputa entre quem é maior, né? Até porque não existe, todos são iguais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um com a sua função, etc. Tá? Mas o assunto principal não é esse. O assunto é aqui, no momento, Jesus é dependente de Deus? Sim ou não? Não, ele não é dependente. Tá? Mas então, por que eles ficam juntos? Porque eles amam ter um relacionamento divino que a gente não tem a mínima ideia de como seja, a mínima ideia. Né? Nós podemos falar e ler um texto ou outro, mas é só teoria, nós não sabemos o que é ser um Deus, o que é ser um ser eterno, nós não sabemos isso. Tá? Então, por que eu estou falando sobre isso? Eu ouvi muitas vezes na minha vida, mas eu ouvi de novo recentemente que se nós parássemos de pecar, nós não iríamos precisar mais de Deus. Qual seria a importância de Deus em nossa vida se nós parássemos de pecar? Então, essa frase, esse pensamento, é um erro colossal, né? E eu queria falar sobre isso. Se você se relaciona com Cristo apenas porque você sabe que Ele pode te perdoar os pecados, se o seu relacionamento com Cristo é só pedir para poder receber, pedir para, sabe, se ter alguém para quem você possa fazer qualquer tipo de pedido, e Ele provavelmente vai preencher todas as suas orações, é uma ou outra que Ele diz, não, a maioria, como um bom pai, Ele diz sim, né? Deus, Ele é provedor. A palavra provedor, para ele ter esse título de provedor, quer dizer que ele providencia, não que ele talvez vai providenciar, o que ele providencia às vezes. Quando a pessoa faz algo às vezes, ela não é esse algo, né? Você iria no médico cirurgião, fazer uma cirurgia no teu coração e falar, doutor, o senhor é um cirurgião? Ele fala assim, não, peraí, eu sou às vezes, 2 vezes por ano, eu trabalho como cirurgião. Eu não ia deitar lá
mesa não para ser operado por ele. Imagina, 2 vezes por ano. Eu quero um cirurgião que tenha experiência, que faça várias cirurgias por ano, né? Então, é isso. Ou então, como eu gosto de esportes, eu poderia falar do lutador, né? Vai lutar um lutador que luta várias vezes por ano, que treina constantemente, contra um que luta só uma vez por ano. Adivinha quem vai ganhar, né? Então, isso aí, ele não é lutador. A pessoa que luta uma vez por ano não é um lutador. Agora, um Deus, para ser chamado de provedor, então ele está providenciando a maior parte do tempo. E, de acordo com a Bíblia, ele está provendo todo momento, não é só alguma parte do tempo. Nós estamos dormindo e ele está providenciando comida em algum lugar. Nós estamos dormindo e a sua graça está providenciando o perdão para alguém, a transformação de alguém num lugar muito distante de nós, ou às vezes até dentro da nossa casa. Mas então, é isso que eu queria falar sobre esse pensamento. Por que é que alguém chega a essa conclusão? Se eu pecar, parar de pecar, então eu não preciso mais de Deus, né? É o que eu acabei de falar. Jesus, ele não depende do Pai. Então, vamos ficar cada um para um lado, ou então vamos para alguém bem inferior. Os anjos de Deus, eles não pecam. Então eles vão chegar para Deus, nós não precisamos de ti. Todo mundo precisa de Deus. Mesmo os anjos que não caíram, eles dependem de Deus. O próprio Satanás, tem gente que pensa que Satanás tem uma vida independente. Não, ele depende de Deus. Se Deus quiser tirar a vida dele agora, ele tira e acabou, não tem história, sabe? Deus, se ele tivesse um caráter diferente do que ele tem, ele poderia acabar com todos os anjos maus agora, não, sabe? No estalar de dedos, ok? E tem gente que fala assim, mas aí haveria uma dúvida entre as pessoas, ele pode acabar com todo mundo e não deixar nenhum acusador vivo, se ele quisesse. Mas não, graças a ele, ao seu caráter, nós estamos salvos e ele não vai fazer isso, nós sabemos, né? Mas então, que tipo de relacionamento você tem com Deus? É só de ficar pedindo perdão, me dê isso, me dê aquilo? Porque, veja bem, o relacionamento de muita gente, de vários casais, chegam ao divórcio porque o marido pensa assim, eu não dependo dela para nada, então eu vou me divorciar, né? Foi por uma dependência que ele casou com ela, né? Ou então ela fala, eu sou uma mulher empoderada, eu não preciso do meu marido, eu compro meu carro se eu quiser ter uma mansão, eu compro com meu próprio dinheiro, eu não dependo de pensão dele, eu não dependo... Aí eu vou separar, porque eu não dependo dele, né? Então, é um relacionamento que já começou enfermo, né? Continuou enfermo, cresceu em enfermidade e simplesmente acabou, porque os motivos para esse relacionamento eram errados, não eram divinos. O relacionamento divino não é assim. Cristo não criou o ser humano, estou precisando do ser humano, eu vou criá-los, né? Eu sou avô, há 3 anos que eu sou avô, e eu não olho para o meu netinho ou para a minha netinha de 1 ano e digo assim, para que eu preciso dessas crianças? Eu não dependo delas para nada. Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, meu sustento, elas não me dão nada, então às vezes não me dão nem atenção natural de uma criança. Aí eu vou falar, então eu não quero relacionamento com os meus netos, porque eu não preciso deles, né? Então isso é um pensamento satânico, né? É um pensamento sujo, pesado, é um relacionamento baseado nos princípios do diabo, não nos princípios de Deus. Se você está pensando em abandonar seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, né? Eu não preciso dos meus pais, deixa eles para lá. Não vou nem visitar, né? Meu pai fez isso com meu avô. Quantas vezes eu fui criado pelo meu avô, quantas vezes eu vi meu avô esperando pelo menos um telefonema no Dia dos Pais,
e não tocava o telefone. Tá? Não é porque meu avô foi um pai ruim, não. Não, ele teve os defeitos da criação, bajulou demais meu pai, mas meu pai pensava assim, não estou precisando do meu pai, então não vou ligar para ele agora. Na hora que der eu passo, falo um oi, e sempre foi isso aí, né? É um amor, um relacionamento totalmente satânico, né? Até porque, infelizmente, meu pai biológico servia ao diabo, né? Já falei isso aqui. Então, como é que está esse seu relacionamento com Deus, né? Se você não ora muito, veja, isso é uma coisa que eu vou falar muito ainda no canal. Não é o que você fala, mas é o que você vive que pesa. Se você não ora muito, você está dizendo para Deus que você não precisa dele. Se você não ora muito, é porque o seu relacionamento com Deus não está bom. Se você não quer estudar a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para você, aquilo que Ele separou na Bíblia ali para você, se você não quer ouvir, se você não quer ouvir alguém, é porque você não quer relacionamento com essa pessoa. Se você não quer ouvir a Deus, você não quer relacionamento com Deus. Não adianta você falar, claro que eu quero, mas a vida não é assim. A vida, se você quer um relacionamento com Deus, você vai encontrar tempo, você vai fazer tempo. Você vai fazer tempo. Quando um criminoso ele quer roubar, ele arruma tempo. Quando um assassino quer matar, ele arruma um tempo para matar. Isso está lá em Eclesiastes capítulo 3. Né? Quando diz assim, há um tempo para matar, não está dizendo, de vez em quando o Filho de Deus vai matar. Não, ele está querendo dizer assim, quem quer matar, encontra tempo. Quem quer adulterar, encontra tempo. Quem quer roubar, encontra tempo. Quem quer mentir, encontra um tempo para mentir. Quem quer se relacionar com Deus, encontra tempo para se relacionar com Deus. Quem quer se relacionar com a família, encontra tempo para se relacionar com a família. E assim vai. Eu creio que eu delineei bem os princípios aqui, né? Não deixei nenhuma dúvida, eu creio. De qualquer forma, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Nós vamos responder conforme a nossa capacidade. Mas eu encerro o vídeo aqui dizendo, pensa bem na sua vida, pensa bem se você quer se relacionar com Deus ou não, se seu relacionamento é desse, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, um ateu fala toda hora, eu não preciso de Deus para nada, se Deus não existe, eu nem acredito nele, estou vivendo aqui, né? Mal sabe ele o quanto Deus providencia para ele a cada instante. Um ateu não estaria respirando agora se não fosse por Deus. Mas eu encerro o vídeo aqui pedindo o seu like, como eu peço sempre. Eu preciso da sua ajuda para que esse canal cresça. Preciso que você compartilhe esse vídeo a fim de que o nosso trabalho seja recompensado pela visualização, sabendo que a mensagem de Deus está chegando a outros lares, a outras pessoas. Eu não estou atrás de fama, eu sou uma pessoa bem resolvida com Deus, e eu não preciso disso. Isso que eu estou fazendo é um chamado. Né? Eu deixei de fazer coisas para poder fazer aquilo para que eu fui chamado. Eu peço também que você se inscreva no canal, porque também isso vai nos ajudar muito. O YouTube vai ver que há interesse nessas mensagens e ele vai divulgar, ele mesmo divulga esses textos, esses vídeos para outras pessoas. E por favor, acima de tudo, orem pelo nosso canal. Nós agradecemos tudo e pedimos em nome de Jesus. Amém.